Olá, mais um Na Casa do Povo no ar. Nós estamos na temporada em que cada semana trazemos aqui um ex-vereador da Câmara Municipal de Campinas. E hoje o nosso convidado é o ex-vereador Thiago Ferrari. Mas antes, como é de praxe, eu vou fazer a minha auto e audiodescrição e daqui a pouco o Ferrari também. Olha, o meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros com mechas loiras, olhos castanhos. Hoje eu estou vestida com uma blusa chamada de azul bique, que é uma cor de caneta esferográfica. Ao meu fundo, nós temos aqui o estúdio do Na Casa do Povo, todo em preto. À minha esquerda, um televisor com logotipo Na Casa do Povo, com detalhe temporada ex-vereadores. Thiago Ferrari, seja bem-vindo. Eu também já o convido a fazer a sua audiodescrição. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, com cabelos grisalhos, uso um gel no cabelo, tenho um topete, estou vestindo uma camiseta branca, tenho um relógio, estou nesse estúdio lindo que você falou, e na minha frente está a Jennifer também, que é assessora de educação especial também, que a gente faz a gente tem uma atenção muito especial pela questão da inclusão, da acessibilidade, do acolhimento, e é um prazer estar aqui com vocês. Olha, nós falamos nessa temporada com ex-vereadores que ainda têm uma atividade política ou uma atividade, seja no executivo ou em outro âmbito parlamentar. E o Thiago Ferrari, ele é coordenador geral do programa da Primeira Infância Campineira, o PIC. A gente vai começar um pouquinho de trás para frente, então. Vou primeiro falar da atualidade. Como que é ser aí tão coordenador de um programa tão importante quando a gente tem esse olhar para a primeira infância em nosso município, Thiago? Olha, a gente começa de trás para frente, de frente para trás, mas o importante é que durante toda a minha trajetória, eu sempre digo que eu encontrei um propósito nesse programa da Primeira Infância Campineira. Muitas vezes as pessoas falam, mas por que Primeira Infância, né? Então tem toda uma explicação científica, uma explicação por que existe esse recorte. Então, dos 0 aos 6 anos é onde é formado 80% do cérebro. E a partir dessa visão da neurociência, veio um economista que ganhou o prêmio Nobel e ele demonstrou que a única política pública que traz retorno para a sociedade é investir na primeira infância. A única política pública que quebra ciclo de pobreza, que dá oportunidades, é na primeira infância. Então, quando a gente tem esse programa, que é um programa transversal, intersetorial, que envolve educação, saúde, mobilidade urbana, cultura, sociedade, academias, é muito gratificante e a gente vê que a gente está construindo o que a gente sempre buscou. O que as pessoas dizem que não basta ter desenvolvimento econômico. A gente tem que ter um desenvolvimento econômico, humano, sustentável. É a gente quebrar esses hiatos de pobreza, é a gente dar oportunidade para as pessoas e a gente garantir que a criança tem infância e que as pessoas entendam que a criança não é objeto. A criança é um cidadão sujeito integral de direitos. Às vezes a gente fala assim, não, a criança é o cidadão do futuro. Não, a criança, ela já nasce, ela tem os seus direitos e a gente luta e defende e provoca para que a gente possa fazer essa reflexão e coloque em prática as políticas públicas dentro da nossa cidade, que hoje é uma referência. Tiago, quando a gente conversa em outras temporadas com os atuais parlamentares, a gente teve uma temporada, inclusive, que trouxe aqui como é a vida desse parlamentar. Hoje a gente vai ter que resumir tudo em um único episódio com você, hein? Olha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Você é de Campinas, onde você cresceu. Fala um pouquinho da sua história antes de se tornar o Thiago Ferrari político. O Thiago é campineiro, nasceu em Campinas, nasci na maternidade, morei minha infância toda no Castelo, lá na Erasmo Braga, e depois, logo no meio da minha infância, eu fui para Barão Geraldo e morei lá na cidade universitária. O Thiago Ferrari foi um menino que eu costumo dizer que a gente precisa resgatar isso para as nossas crianças, que circulava com uma bicicletinha por Barão Geraldo inteiro, a gente jogava futebol, adorava jogar futebol, a gente estudou na comunitária, estudamos no Anglo e a gente foi construindo uma relação, seja lá com os amigos do Castelo, do Bonfim, como lá em Barão Geraldo. Tá, em que momento então da sua vida
você começou a ter esse olhar para a política? Você já tinha se formado, fazia outras coisas? Como que é essa história de se aproximar? Olha, é engraçado que na vida a gente tem alguns sinais, né? Mas eu nunca imaginei me envolver diretamente na política, mas eu sabia que tinha alguma coisa que tinha uma relação com a política. Mas até a faculdade, eu sempre ajudei, desde a da época de escola, com Grêmio, na faculdade com o CA, mas eu nunca me envolvi diretamente. As pessoas sempre me chamavam e falavam, não, eu ajudo vocês se elegerem, eu estou à disposição, mas não quero me envolver. Mas aconteceu um fato pontual que virou a chavinha para mim. Foi quando meu irmão sofreu um sequestro relâmpago lá em Barão Geraldo. Era uma época que o pessoal pegava na entrada e saída de casa, pegava a pessoa e ia nos caixas eletrônicos. Isso, caixa eletrônico. E aí, quando eu vi meu irmão, o estado do meu irmão, eu falei assim, poxa, em vez de eu ficar em casa reclamando, eu vou tentar fazer alguma coisa. E foi aí que eu comecei a procurar associação de bairro, e foi muito legal porque eu era novo e eu tive o apoio das pessoas. Falei assim, poxa, vamos dar apoio para ele. E a partir daí eu me tornei presidente da associação, lá da cidade universitária, e aí eu me tornei presidente do Conseg. A gente começou a fazer um trabalho de segurança pública que foi muito legal. A gente envolveu bastante a Guarda Municipal, a Polícia Militar. Eu brinco que na minha época de Conseg a gente tinha 2 delegados em Barão Geraldo, porque eu consegui convencer que Barão Geraldo precisava, porque tinha a Unicamp, que Sim. tinha muita demanda, e a gente tinha todo um território, que era Barão Geraldo e São Marcos. Então era importante que a gente tivesse 2 delegados. Então a gente foi construindo isso até eu me tornar subprefeito, que daí a gente realmente começou a entrar na vida pública efetivamente. Assim. Sim, e a partir disso, 2008, você foi eleito vereador com 7.614 votos. Você já tinha se candidatado antes ou essa foi a primeira vez que você concorreu? Vamos lembrar um pouquinho daquela época. Foi a primeira vez. Eu fui subprefeito, eu tinha uma relação com o Barão Geraldo. A gente teve uma administração muito bem aprovada. Eu saí lá com o Barão Geraldo com 79% de aprovação. Eu falo que o Barão Geraldo são 74 bairros. E daí, quando a gente saiu candidato a vereador, a gente conseguiu construir isso. Assim, eu tive metade dos meus votos em Barão Geraldo e a outra metade no restante de Campinas, por conta do trabalho que a gente fez, por todas as relações que a gente tinha na época. Mas foi uma relação muito legal. Assim, foi uma experiência nova, mas que eu não imaginava. As coisas vão acontecendo. As pessoas falam, pô, mas você está projetando algumas coisas? Eu falei assim, as coisas vão acontecendo. Acho que quando a gente faz as coisas com propósito, com dedicação, as portas, os caminhos vão acontecendo naturalmente. E você chegou aqui na Câmara, então, o quê? Com 24 para 25 anos, é isso ou mais? Acho que foi isso. Não 34. 20, não. 34 eu fui presidente. 34 você foi presidente. Acho que fui presidente. Acho que foi 29. Por aí. Por aí. E aí, quando você chegou na Câmara, o que mais te... falou, nossa, eu não imaginava que era assim. Como foi isso para você? Para mim foi um processo de transformação. Eu falo que, graças a Deus, Deus coloca algumas pessoas que nos ajudam. Assim. Eu tive assim, um assessor, que acho que foi seu professor, Marcel Sheida. Sim. Ele, para mim, foi um mentor. Assim. Ele sempre falava, Thiago, quando for subir na tribuna, é importante, toda a discussão que você vai fazer, é importante que você tenha entenda que o que você falar na tribuna, você vai ter que sustentar depois. Se prepare. Comece a olhar as coisas pensando de que forma isso pode ser transformado em lei, de que forma isso daqui pode ajudar a sociedade, de que forma a gente pode fiscalizar o executivo. E eu tive também a sorte de poder conviver com vereadores que estavam lá há bastante tempo, que me ajudaram bastante. Tem o Selim, o Tadeu Marcos, o próprio Dário, na época, foi vereador com a gente. Então, o Biliel Soares. Então, eram vereadores... Chegou a trabalhar com o Santini ou não? Com o Santini só eu trabalhei com o Santini. Ah, tá. Você chegou a trabalhar isso, uma época. Com o Romeu. Tá, isso. Antes, com o Romeu, Isso, antes de ser Dr. vereador. Romeu Santini. Isso, Dr. Romeu Santini.
E o Romeu também foi uma lenda aqui, né? Sim. Ele vivia assim, ele construiu isso daqui. Acho que ninguém foi tantas vezes presidente quanto ele, né? Ele amava muito, né, ser vereador e a Câmara de Campinas, né? Ele tinha uma visão assim extremamente profunda das construções. Isso também até acabei esquecendo, né? Que antes de eu ser subprefeito, eu fui assessor do Romeu. E isso me deu uma visão muito legal com relação à política, que eu falo assim que o olhar do Romeu nas interlocuções dele com o executivo, com os demais vereadores, e ao mesmo tempo com o processo de estar num cargo público. Eu falei assim, eu aprendi com o Romeu que muitas vezes os tapinhas nas costas são só por conta do cargo, e isso me ajudou muito a colocar o pé no chão. Tá. Porque quando a gente é vereador, a gente tem uma série de mudanças. Assim. Se a gente se perder na vaidade, a gente vai até vender nossa alma, porque a gente vai querer se manter. Então, é muito dinâmico as relações que você tem na sociedade de acordo com o cargo que você está ocupando. Sim. Então, é bem diferente quando você é presidente da Câmara e quando você é vereador. E a gente tem que entender que a gente está num processo que vai terminar. E que a gente tem que manter os nossos valores, nossos princípios, e entender que quais tapinhas nas costas importam. Sim. Olha, para quem acompanha aqui o andamento da Câmara Municipal de Campinas, sempre que a gente fala de mesa diretora, a gente fala em biênio, ou seja, a cada 2 anos é eleito um grupo de vereadores que, de certa forma, administra a Câmara nesse período. Tiago, então, era vereador e no segundo biênio foi vice-presidente, correto? Isso. Momento em que a cidade passou por uma questão muito séria, que foi o impeachment do prefeito e do vice na época. Na época, o Dr. Pedro Serafim era o presidente da Câmara, se torna o prefeito e você se torna o presidente da Câmara. Como que foi esse turbilhão todo? E ainda, quando você se tornou presidente, você ainda foi responsável por essa eleição indireta. Esse acho que foi um dos momentos assim que eu falo assim que Deus, se Ele não cuida da gente, não te dá sabedoria, se a gente não se apega a Deus, a gente se perde. Em primeiro lugar, tem uma conjuntura. Eu namorei com a filha do Dr. Hélio. E o Dr. Hélio ele foi impeachmentado. E nessa época você já namorava com ela ainda ou não? Não namorava mais. Tá. E aí, quando tem todo esse processo, e eu assumo, vinha a carga que eu era o namorado, o genro, né? Que eu brinco, fui genro sem nunca ter casado, mas olha, tirou o Hélio, mas tá vindo o genro. Então tinha todo um olhar. Você ouvia esse tipo de brincadeira? O quê? De falar isso pra você? Tirou o Hélio, mas tá vindo o genro aí? Não foi brincadeira, foi acusações, assim, foi forte. Entendi. Tipo, olha aqui, eu lembro, tinha até um deputado federal na época que usava, assim, isso foi muito pesado. E ao mesmo tempo, eu me coloquei numa condição que eu falava assim, eu não posso errar. Porque tudo que apontavam para mim, se eu errasse, eles iam falar que, realmente, olha como a gente tem razão. E ao mesmo tempo, a gente tem um processo político totalmente estruturado, porque sai o prefeito, o Dr. Hélio, depois entra o Demétrio do PT, sai o Demétrio do PT, e aí o meu vice, que era uma pessoa sensacional também, era do PT, era o Josias. Só que o próprio PT também, na época, quis fazer uma movimentação para assumir o cargo por conta que eu era o presidente, se eu saísse e assumir o PT como presidente. Então foi uma movimentação política que a gente teve que fazer nos bastidores e, ao mesmo tempo, organizar uma eleição indireta. E nessa eleição indireta tinha o lado formal da gente organizar essa eleição indireta e, ao mesmo tempo, a gente teve que conduzir as questões de bastidores políticos, porque tinha um grupo que não queria que acontecesse, outros que queriam melar, e eu estava no meio campo, então eu tive que fazer uma série de interlocuções com o Tribunal Eleitoral, com o juiz eleitoral, teve uma série de movimentações, uma série de ações para que a gente pudesse organizar essa eleição. Fazendo uma comparação, você teve que adultecer rapidamente, então, hein? Foi adultecer
entender que a gente estava num processo que eu não podia errar. Era todos os canais de comunicação vindo, acho que você deve lembrar disso. Sim. Eu tenho uma foto minha que parece assim, tem 30 microfones, assim, porque Campinas tinha esse olhar. E eu tinha que garantir um processo que fosse legítimo, que desse oportunidade para todos e que desse transparência para todos. E, graças a Deus, a gente conseguiu conduzir esse processo. Mas aí, a hora que eu falo assim, vou respirar, não sei se você vai perguntar sobre as denúncias que tinham aqui dentro da Câmara. Então, eu brinco que foi a presidência, só tive o ônus, eu não tive o bônus, porque foi uma atrás da outra. Cada hora tinha que resolver uma questão. Mas foi uma experiência e tanto. Foi uma experiência, assim, foi um amadurecimento. Eu tenho comigo, assim, uma coisa que os próprios funcionários aqui, muitos se aposentaram, mas eles podem confirmar uma coisa que eu vou falar aqui. Logo depois que eu saí da presidência, um ano depois, o auditor do Tribunal de Contas foi no meu gabinete. E eu falei, pô, o que ele está falando? Ele falou assim, Thiago, foi a primeira vez em 20 anos que eu entrei numa instituição pública e os funcionários de carreira falaram assim, aqui existia uma Câmara antes do Thiago e depois do Thiago. Então, quando eu estive na Câmara, a gente fez toda a modernização. Hoje tudo é informatizado, foi através de uma parceria que a gente fez com o Senado, com o Interlege, que modernizou tudo. Hoje a Câmara está modernizada, é isso. Hoje, depois que eu fui presidente, a gente tem um controle do que é gasto de uma forma bem consistente. Tanto é que depois que eu fui presidente, eu brinco, você pode olhar, todos os presidentes devolveram dinheiro. E antes isso não que tinha eu ia isso. falar agora há pouco. Você, inclusive, foi o primeiro que fez esse caminho. Então, a gente foi feita essa construção, a gente fez teve que fazer toda uma construção junto com o Ministério Público, junto com a sociedade, internamente aqui, e para mim foi um processo muito pesado, porque a gente estava lidando com os bastidores, mas ao mesmo tempo eu cito sempre o quanto é importante a gente se apegar a algo que nos sustente. Então, no caso, talvez eu não tivesse feito tudo que eu fiz se eu não tivesse aquela certeza que tinha algo que se me colocou lá, eu falava assim, se Deus me colocou lá, é porque de alguma forma Ele vai me sustentar se eu fizer as coisas certas. E uma vez um amigo meu, filho de um pastor, ele falou assim, Thiago, eu estava estudando esse livro e só me vinha você. É o livro de Esther. E em resumo eu falava assim, se eu te coloquei lá, faça a coisa certa que eu vou cuidar de você. E dessa forma a gente vai fazendo, porque é pesado. Foi uma época que não foi legal, assim, de ser presidente, mas eu tenho assim que eu cumpri a minha missão. Acho que sou eu falando, mas vocês que estão aí assistindo, se quiserem perguntar para qualquer servidor público na época, eles sabem o quanto a gente foi firme, o quanto a gente foi sério, o quanto a gente foi íntegro em todos esses processos. Agora, desde 2009, quando a gente fez aqui um levantamento, temos várias leis municipais de sua autoria, né? A última delas, inclusive, foi uma de 2020. Né? Aí, antes de falar das leis, quando você fala que o auditor foi no seu gabinete, já era na próxima legislatura, ou ainda era como presidente? Não, era na outra, próxima, porque isso. Você foi reeleito. Isso, fui. E depois, em 2017 e 2020, você assume durante um período na ausência na época do vereador Schneider, é isso? Depois que eu terminei o segundo mandato, eu falei, eu não quero mais Câmara, isso não é mais para mim. Eu estava sem propósito. Tá. E aí a gente tem alguns compromissos políticos. As pessoas falam, poxa, sai candidato que depois você decide. Se você ganhar, você decide se quer ficar ou não, né? Mas e a gente tem toda uma equipe e pessoas que confiavam na gente. Não, e depois que ganhou também, você vai falar, não quero, né? Até porque as pessoas votaram confiando naquilo que você falou, né? Mas foi engraçado, porque no processo da apuração, eu estava na frente do Jorge, do Schneider, eu falava, nossa, eu vou ganhar, eu não quero, eu vou ganhar, eu não quero. Aí no final, abriram as urnas do reduto dele. Tá. Ele passou, eu falei assim, nossa, eu vou perder. Daí depois eu falei, não, graças a Deus, Deus sabe o que faz. Sim. E para mim, assim, eu acho que durante todo esse processo, assim, foi um tempo que eu precisava, tirei um ano sabático também,
para eu me recuperar de todo esse processo, que não foi fácil o processo de cassação do Dr. Hélio, depois esse processo de apurar as fraudes, as fraudes de licitação, não foi fácil, e a gente foi seguindo. Mas eu falo assim, eu tenho orgulho também da produção legislativa que a gente teve aí. A gente teve várias leis que até hoje estão em dia, estão em uso. Estão em uso, eu vou falar algumas delas aqui, aí você... a gente teve na época, lá em 2009, hoje se fala tanto, por exemplo, da vacina da H1N1, na época, disponibilização de vacina antigripe a todos os funcionários públicos municipais, porque era uma outra realidade. Nós temos também sobre o aproveitamento do produto resultante da extração de poda de árvores em áreas públicas. Hoje a gente tem lá a compostagem, né, indo para os amarais. Né? Também temos aqui divulgação do número 181. Que estão nos ônibus, né? Sim, nos ônibus hoje. O certificado parceiro da escola, já ligada nessa área de educação, né? Também voltado aí à questão do direito do consumidor, utilização de passagens e prêmios de milhagens aéreas advindos de recursos públicos do município. Para não ser... Permanência de animais domésticos em área pública, porque na época não podia. Não. Por exemplo, não podia, não tinha. Daí a gente falou assim, vamos criar, porque a gente já percebia que muitos idosos, o único companheiro deles são os pets. Sim. E, por exemplo, não dava para o idoso entrar no taquaral e dar uma volta fora do taquaral. Então a gente falou, era proibido, né? Vamos criar áreas, por exemplo, no taquaral ou nos lugares onde eles possam estar com os cachorros, possam ficar sentados e sair de casa. E também agora a população toda, a gente tem o Parcão, né? É isso que eu ia falar. Aquele olhar seu lá... Se transformou no Parcão. Se transformou no... Olha, 2010 já era essa questão de ter esse olhar de que o animal é um companheiro e que pode passear, pode estar ali curtindo com seu tutor, né? Também tem um que eu brinco que tem duas propostas que daí não transformar em lei, mas a gente provocou esse debate no Brasil até, e o pessoal até tirava sarro, falava assim, tá você e o marido da Demi Moore lá no Canadá falando sobre isso. O que era? Era sobre o banheiro família, os fraudários dos estabelecimentos comerciais, que hoje é uma realidade. Mas na época teve o pessoal enfrentando, você enfrentou mesmo, como que vai? Enfrentou. E eu lembro que na época eu te entrevistei, você falou assim, eu precisei com a minha filha no shopping, porque eu estava sozinho, e ela era pequena e não tinha com quem ir no banheiro com ela. Foi aí que eu pensei. Exatamente. Eu falo, eu tinha que ir com a minha filha, eu sou pai de menina, e o que eu fazia? A gente fala, fecha o olho, não toca em nada, e eu segurava ela, e posso até falar a palavra, que eu saí tudo molhado, tudo sujo, e hoje a gente falou, poxa, não custa a gente começar a dar esse direito do pai ser pai, que é muito importante. Então são discussões que a gente vai fazendo. Outro dia o vereador Igor ele trouxe à tona a questão da validade do bilhete único também, que ele falou, estou pegando uma lei sua que foi arquivada. Eu falei, pô, é legal, é muito importante. O Hospital Público Veterinário também, que teve essa aprovação. A Sincamp hoje, o modelo de Sincamp integrado com a iniciativa particular, veio acho que em 2005 isso, que aconteceu agora em 2020 e poucos. Então, são coisas que a gente foi construindo, foi debatendo, e eu falo assim, eu fico feliz com as discussões que a gente fez, e uma das coisas que eu sempre falei para os repórteres, falo para as pessoas, eu acho que tão importante do que de fazer a lei, e a lei ser aplicada, a gente colocar uma penalidade, é a gente fazer discussão com a sociedade entender por que a gente está propondo essa lei, qual o motivo, e ela respeitar essa lei. Então tem uma lei que eu brinco que criou um alvoroço, até tinha uns vereadores que tiravam até sarro de mim, e que ela não precisou ser regulamentada, mas o debate foi tanto, que hoje todo mundo faz, que é a posse responsável de coletar o cocô do cachorro, as fezes dos animais. Que antes dessa lei, você andar no taquaral, você andar em qualquer lugar, você escorregava, você fazia. E eu falei assim, poxa, a gente precisa repensar isso daí, a posse responsável. Na época, até tinha um vereador do PV, que era o Vicente, da UPA,
Ele falou, Tiago, isso é muito importante, é posse responsável, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer esse debate. Isso é legal dentro da Câmara de Vereadores, porque você movimenta uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura, e isso tem um impacto de como a gente quer viver em sociedade aqui na nossa cidade. E o que você também movimentou bastante, eu lembro que a época, antes até dessa lei de 2011, que é de sua autoria, que era, você trouxe para cá um debate sobre a questão da poluição sonora, pessoal de barzinhos, moradores de bairros que tem bastante barzinho, e depois disso você construiu essa lei. Isso. Vamos lembrar daquele período que tinham bastante embate também com os donos de bares que achavam que estava no direito, os moradores também. Como que você conduziu tudo aquilo? Isso veio de um processo que eu vivi em Barão Geraldo, com as repúblicas. Eu lembro que quando era subprefeito, eles falavam, vem o prefeitinho, queria acabar com as nossas festas. E eu tentei entrar em contato com a Unicamp. Na época, a Unicamp falou assim, olha, a gente não pode intervir para fora da universidade. E aí, quando eu entrei com esse propósito, falei assim, a gente colocar, pensando em Barão Geraldo, pensando a gente colocar a lei da perturbação do sossego. Hora que eu comecei a movimentar, eu vi que a cidade toda tinha gente, não, lá no Campo Grande, o pessoal do centro, o pessoal ali do Guanabara. E aí a gente viu que isso tinha um impacto na cidade toda. E tem uma coisa que é muito importante, que é a terceira pior causa de poluição do mundo. A poluição sonora, ela afeta a saúde física de uma forma que ela causa o estresse, que vai causar infarto, vai causar uma série de fatores. Então era uma ação que eu não tinha noção da grandeza que era. Sim. E a gente fez toda essa regulação, desde ainda não foi, a gente chamou na época para regulamentar alguns setores, mas a gente vê que a gente regulamentou desde as construções, os bares, os carros de som, a gente colocou o limite, depois a gente viu que precisava dar poderes para a Guarda Municipal fiscalizar, que foi a gente deu poderes para que ela pudesse usar o decibelímetro. Sim. Depois usa até hoje. Usa até hoje. Depois veio junto com o atual presidente Rossini, a gente fez a lei do pancadão também, que foi uma novidade, né, uma evolução. Foi uma evolução porque antes era dentro do bar. Isso. Aí foi para o carro. Isso. Aí foi a lei do pancadão. E aí veio a lei do pancadão. Então são esses processos que a gente começa a fazer esse debate com a sociedade e entender que o nosso direito vai até onde a gente está interferindo no direito do outro. Sim. A gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então é importante que tenha esse debate, é importante que a gente mostre que o que a gente está querendo é deixar uma sociedade harmônica. E muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Inclusive, recentemente, nós temos aí noticiado blitz, tanto da polícia quanto da INDEC, para inibir a questão da bebida alcoólica no trânsito. E lá em 2011 tem uma lei de sua autoria que fala dessas campanhas educativas, inclusive com imagens de acidentes de trânsito em locais que comercializam bebidas alcoólicas. Essa questão educativa também quando a gente pensa no trânsito. Me fala dessa construção. Olha, essa lei eu nem lembrava, mas são situações que a gente começa a receber da sociedade e a gente fala assim, poxa, até que ponto isso interfere? E quando a gente está falando de uma questão que a pessoa, muitas vezes a gente fala assim, a gente olha, a gente tem um olhar do que acontece. A pessoa embriagada pegou um carro e acabou sofrendo acidente, acabou falecendo. Sim. E quantos que pegam o carro e criam acidentes com famílias que não tem nada a ver. Sim. Então a gente falou assim, vamos criar esse debate, vamos fazer essas discussões. São situações, por exemplo, tem uma aí que a gente apresentou um PL e eu brinco que foi a primeira vez que eu recebi um lobista, que viu o lobista Souza Cruz aqui, que eu falei sobre as bitucas de cigarro. Sim. Porque o pessoal jogava tudo na rua, entupia tudo e ficava aquela bagunça. Eu falei assim, vamos criar um lugar para deixar as bitucas e obrigar os bares a ter, né? Deu maior alvoroço naquela época. Hoje já é... Hoje já tem. Mas naquela época mas foi... o pessoal, não, segura, a gente vai fazer. Eu falei assim, olha, se vocês fizerem um debate e se vocês estão se comprometendo a fazer tudo isso, a gente vai construindo junto. Mas a gente vê que tem toda uma mobilização nesse sentido e o que eu acho importante é a gente entender que a discussão que a gente levantou, a gente conseguiu
fazer que ressoasse sobre toda a sociedade que a gente teve essa mudança de comportamento, que é o que a gente quer. A gente quer, mais uma vez, uma Campinas harmônica. Sim. Agora, falando um pouquinho de cultura, hoje a gente tem aqui, inclusive com esse ano mesmo, grandes eventos aqui, que é o mês Carlos Gomes, que é uma lei de sua autoria, né? Que lá atrás tinha algumas coisas mais pinçadas, hoje se tornou um mês todo cheio de programação. Isso daí veio de uma discussão que eu sempre parti da premissa que a gente tem que conhecer a nossa história, valorizar a nossa história, e quando a gente conhece a nossa história, a gente se sente pertencente e a gente defende. Então, a gente tem Carlos Gomes, que era uma referência. A gente tinha as pessoas se organizavam para comemorar no aniversário do Carlos Gomes. Eu falei assim, vamos fazer uma semana e vamos divulgar para as pessoas. Os jovens, as crianças precisam entender quem foi Carlos Gomes, o que ele representa para a nossa cidade. E quando a gente está... E uma outra premissa que eu sempre usei, eu falei assim, quando a gente traz cultura para as pessoas, a gente sensibiliza muito as pessoas. E sensibilizando essas pessoas, a gente também tem o que a gente quer, uma sociedade em paz. Então, essa daí foi uma construção que a gente fez junto com os defensores do Carlos Gomes. Na época eu até brinquei, eu falei assim, poxa, se fosse nos Estados Unidos, eu peguei uma partitura, eu falei, se fosse nos Estados Unidos, isso estaria cercado com um policial FBI e tudo lá, e a gente tem... aquilo lá estava num arquivo normal, e isso não é por falha das pessoas, mas é por falha nossa, da sociedade, que não reconhece e que não valoriza e dá o devido valor aos artistas e à cultura propriamente dito. Acho que eu tive várias discussões, várias leis, eu apresentei o plano municipal de cultura também na época, porque eu falava assim, a gente precisa fazer a sociedade precisa entender que cultura não é só apresentação da orquestra sinfônica. Para que tenha apresentação da orquestra sinfônica, tem todo um movimento, a formação dos jovens, a formação de escolas de música, a gente estimular para que essas pessoas sejam os instrumentistas, instrumentistas. E para que a gente possa... Então, tem todo um movimento. Tanto que a gente teve recentemente a apresentação do pessoal do Primeira Nota no Castro Mendes, que foi lindo. Exatamente. Então, aquilo que foi a gente valorizar. Eu costumava dizer que para ter o carnaval, tem toda uma economia girando, toda uma comunidade, todo um movimento, e a gente precisava provocar isso. A gente tem vários movimentos culturais na nossa cidade muito fortes, seja na região norte, lá em Barão Geraldo, ou lá no noroeste, lá no Campo Grande, no Campo Belo, no centro, e a gente precisa valorizar isso, porque a gente transforma vidas através da cultura. Então foram algumas ações que a gente fez para fortalecer esses atores, dar condição para que as pessoas possam ocupar os espaços de uma forma que traga coisas boas para a nossa cidade. Você também é autor de uma lei que instituiu aqui em Campinas o combate ao trote violento naquele período em que nós tivemos alguns problemas em universidades. Também me fala de como foi isso, inclusive essa lei é em parceria com o Pedro Torinho, né? Como que você viu também ser autor disso e cooperar para a construção desse projeto? Eu sempre uso uma frase de que quando há bom senso, há consenso. E que através das divergências a gente avança. E é muito legal quando eu tenho diversas leis com vereadores que eram da oposição. Sim. Que eles, às vezes, muitos falam assim, mas Thiago, eu falei, essa lei é boa, vamos debater. E vamos fazer valer. Se a lei é boa, vamos lá. Que eu era a situação e vários de oposição. Eu tenho várias leis nesse sentido. E o trote foi uma coisa que foi muito forte, que a gente passava. Eu moro fui criado em Barão Geraldo, que é um distrito extremamente universitário, e a gente viu o quanto aquilo lá estava impactando. No caso, foi a morte de uma menina lá na USP, e os trotes estavam cada vez mais violentos. Sim. E era aquela história, vamos tirar a auréola de anjo aqui, a gente ia cobrar as universidades, mas está fora da universidade, não é nossa competência. Então a gente falou assim, na nossa cidade isso não vai ter. Então é importante que a gente trouxe essa discussão de um trote, transformar o trote que era violento, que tirava a dignidade das pessoas, por um trote humano, e um trote que trouxesse
algum retorno para a sociedade. Poxa, a pessoa passou no vestibular, quer comemorar, quer brincar, mas a gente está criando profissionais que a gente quer que sejam seres humanos, que tenham humanidade, porque esse profissional, esse médico, ele vai estar lidando com vidas. E é importante que a gente comece a trabalhar desde o início da faculdade. Fala assim, você tem uma responsabilidade. Você vai cuidar de vidas, assim como o engenheiro que vai projetar uma série de coisas que impactam diretamente nas pessoas. Então, foi uma forma da gente poder trazer essa discussão para a universidade, para esses jovens, e mostrar que a gente quer, o que a gente quer é que a gente respeite o ser humano e tenha dignidade. Agora, Tiago, a gente começou o nosso Na Casa do Povo de hoje falando justamente da sua atuação no PIC. A partir daquele momento que você, então, sai da Câmara, digamos assim, e você tem esse ano sabático, como que é a sua volta, então, a política da cidade, mas agora do lado do executivo, numa outra atribuição? Como foi isso? Ou foi mais ou menos como ser lá subprefeito de Barão? Olha, quando eu estava na Fundação José Pedro de Oliveira, eu brinco de eu estava muito louco, porque era um paraíso lá, né? Lá é. E aí eu saí, fiquei um ano no Canadá. Quando eu voltei, o Jonas, o prefeito Jonas na época, me convidou e falou assim, Tiago, você sempre teve a bandeira da educação, você sempre foi muito combativo, e eu gostaria muito que você pudesse ajudar a gente na educação. Na época, a secretária Solange, eu falei assim, eu topo. E a gente começou a fazer um trabalho dentro da Secretaria de Educação. Na Secretaria de Educação, nessa época, estava nascendo o Plano da Primeira Infância Campineira, que foi um dos primeiros planos municipais do Brasil. Que foi aquele que no final tem a cartinha das crianças e tudo mais. E o PIC, que é o PIC, ele nasceu da Secretaria de Assistência, ele foi construído pela Jane Valente, assim, de uma forma intersetorial, e daí foi até engraçado, porque estava tendo um embate ali, Unicamp, assistência, com educação. Da Solange falou, Tiago, vai lá ver o que está acontecendo, vamos ver como é que a gente constrói isso daí. A hora que eu vi, eu falei assim, poxa, mas esse tal do PIC aí tem tudo a ver comigo, minhas filhas estão na primeira infância, né? Eu me apaixonei, me encantei, e a gente começou a trabalhar para terminar de construir esse plano. Já estava bem avançado, já estava em finalização. E foi muito legal que quando a Jane Valente ela sai, ela falou pro Dário, que estava assumindo, e pro Vandão, falou assim, a pessoa indicada para assumir é o Tiago. Ela falou assim, agora tem uma outra fase de implementação, de implantação, de pôr na prática, e não tem pessoa melhor que o Tiago para colocar isso. Então eu falo assim, eu tenho muito orgulho, muita honra de ter sido indicado por ela, que é uma pessoa sensacional. A gente vê a referência que ela tem com relação à família acolhedora, mãos amigas, o próprio PIC, que foi é uma referência nacional. Então, quando a gente falou da minha madrinha lá, ela indicou, daí a gente foi construindo todas essas ações dentro do PIC. A gente pegou um plano que é referência, e eu falei assim, até brinquei com o prefeito, falei, Dário, o maior desafio vai ser tirar do papel e colocar na prática. E hoje, em que estágio está tudo isso? Olha, o PIC, eu falo com muita alegria que hoje a gente é uma referência nacional, a gente está indo para diversos lugares falar sobre a forma como a gente faz a governança, a forma como a gente tem construído ações dentro da cidade. Ontem mesmo eu recebi gente de Pedreira, teve um pessoal, acabei de receber uma mensagem que tem um pessoal de outra cidade que quer vir, a gente teve em Araras, Paulínia, Cordeirópolis, várias cidades, no Maranhão, falando também para a Secretaria do Estado, para o Ministério Público, e a gente teve também, participou do seminário nacional do Tribunal de Contas, falando sobre a importância das políticas públicas em primeira infância. Então tem sido uma construção muito rica, mas é uma construção que não é fácil. A gente tem, primeiro, que ter uma mudança de comportamento e de cultura da sociedade pelo olhar da criança. A importância da gente entender que a criança é cidadão de direito, que a criança tem voz e que essa fase da vida, da infância, vai fazer toda a diferença na vida dela como adulto. Então é importante que a gente tenha essa mudança de comportamento. A gente tem também um processo que é muito sensível, porque ele é um único plano, que até 3 meses atrás ele era o único plano transversal intersetorial da cidade. E aí a gente tem que ter um olhar de gestão daí. Como é
a estrutura da administração pública. A estrutura da administração pública ela é extremamente setorizada e hierarquizada. Então aqui é saúde, aqui é educação. Quando a gente tem um plano como o PIC, a gente fala assim, a criança ela está em todos os lugares. E se ela está nesse momento aos cuidados da educação, a gente tem que ter esse olhar dela com um olhar voltado para a saúde também, para a mobilidade urbana, para a segurança pública, para acesso à cultura. Então a gente vai fazendo essa construção setorial, mostrando que essas políticas públicas que a gente tem no PIC são todas políticas públicas preventivas. Sim. A gente tá fazendo com que o direito da criança seja resguardado e, ao mesmo tempo, são políticas que são preventivas. O que significa isso? Que a gente está tirando os problemas, a gente está antecipando os problemas. Então, quando a gente faz uma construção intersetorial de políticas públicas de primeira infância, a gente está trazendo, falo assim, as boas novas, a gente está dando o direito da criança se desenvolver e a gente está potencializando as políticas públicas que já existem. Então, quando a gente pega... Hoje eu vi um vídeo do prefeito, do Dário, que ele foi lá no Mário Gatinho. E foi muito legal quando a gente vê que todo o processo que a gente fez de construção, de humanização, está sendo implantado lá, desde do carro, que foi uma doação do poder da iniciativa privada, mas como ele estava falando do receituário humano, que a gente sempre falou assim, humanizar esse receituário. Então a mãe e o pai que estão lá com a criança no UTI, eles estão falando das características da criança. Então a gente deixar uma coisa mais humana, a gente deixar essa mensagem para cada gestor ter esse olhar. Quando a gente fala em renda mínima, a renda Campinas, e quando a gente tem uma suplementação porque a família tem criança na primeira infância, a gente está deixando o recado. Qual o recado que a gente está deixando? Falando assim, essa suplementação é porque a gente está dando um olhar especial para você que tem criança nessa fase da vida. É importante porque, por menor que seja esse valor, que não possa superar, é muito importante que a gente deixe claro que a gente está tendo esse olhar. Quando a gente pega e constrói um Caminhos do Brincar lá no Satélite Íris, Sim. reconhecendo que a criança tem o direito de dar a opinião dela, então foi construído com a voz da criança, e a gente reconhecendo que esse caminho para a escola tem que ser seguro para a criança, e com atrativos lúdicos, a gente está dando um recado e fala assim, a cidade é das crianças, é importante. E quando a gente tem esse olhar sensível para o território com base na criança, a gente tem transformação social. Eu vou falar dos dados que me apareceram agora do Caminhos do Brincar. Satélite Íris, uma região extremamente sensível, vulnerável de Campinas. Uma região com um adensamento e, ao mesmo tempo, sabe quantas o percentil de crianças que brincavam ao ar livre em espaços públicos antes da gente fazer a implementação do Espaço do Brincar? Não. 2%. Aí a gente pegou uma área de 370 metros quadrados, uma coisa pífia, num território daqueles, e qual que foi a transformação que teve? De 2%, 98% das crianças passaram a brincar em espaço público. Ou seja, a gente está dando direito da criança ser criança, poder brincar, tirando as crianças das telas, que um dia a gente pode falar só sobre os efeitos da tela, e ao mesmo tempo a gente teve impacto na segurança pública. A população se sentia 60% seguro antes daquela implantação, depois que a gente fez tudo, 90% se sente mais seguro. Poluição, a gente teve uma redução de 88% na entrada e saída dos alunos na escola, porque a gente ordenou aquilo lá. Então a gente teve conforto térmico. A diretora falou que antes era um caos, era um espaço de conflito, virou um espaço de confraternização. Olha. Então, isso pelo olhar da criança. Então a gente tem essa transformação social. É isso que me empolga, que me encanta, que me apaixona. E tem uma outra coisa que eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão. A gente fala muito sobre as minorias. Sim. E muitas vezes a gente erra até o conceito, porque muitas vezes a gente confunde minoria com vulneráveis. E os vulneráveis muitas vezes não são minorias. Na verdade, na maior parte das vezes é a maioria. É a maioria. E dentro dos grupos vulneráveis, e isso eu reforço bastante, as crianças são os mais vulneráveis.
porque a gente decide por elas, sem elas, não reconhece elas como cidadão, como pertencentes à cidade, e toda decisão que a gente tem hoje vai ter um impacto na vida dela direta ou lá no futuro. Então, é muito importante que a gente entenda que quando a gente está falando de criança, a gente está falando de um grupo de vulneráveis que muitas vezes são tratados como objetos e que a gente não percebeu que eles são cidadão. Então, e tem uma outra coisa, dentro do artigo 227 da Constituição Federal, tem uma expressão que é a única expressão que tem na Constituição Federal, que é prioridade absoluta. E essa prioridade absoluta, o que significa? Eu vou usar um exemplo que às vezes a pessoa fala, mas você usou esse exemplo, mas eu falo, acho que é o exemplo mais simples, né? Se tiver uma fila de 200 idosos para tomar vacina e chegar uma mãe com uma criança, essa mãe tem prioridade sobre todos eles. Hoje, tem prioridade sobre as prioridades e tem toda uma justificativa por isso. Sim. Então, é importante que a gente faça esse debate, entenda que nós estamos construindo uma cidade que acolhe a criança, e aí tem as evidências que demonstram que se você constrói uma cidade, um espaço público que acolhe uma criança com média de idade de 3 anos, e com uma estatura média de 95 centímetros, essa cidade vai ser acessível, vai ser acolhedora para o idoso e para as pessoas com deficiência. Ou seja, qualquer projeto que você faça pensando na primeira infância, ele é intergeracional. Você está acolhendo, você está incluindo todos da sociedade, todos os segmentos, seja do idoso, seja das pessoas com deficiência. Então isso para mim é encantador, é transformador, e não tem nada mais gostoso do que a gente ver uma cidade, um lugar cheio de crianças brincando, né? Isso é maravilhoso mesmo. Olha, hoje no nosso podcast Na Casa do Povo, a gente, infelizmente, acabou o nosso tempo. Fala demais, encerra, né? Não, olha, foi muito legal, porque justamente quem está em casa muitas vezes pensa, o que é PIC? O que é esse programa da primeira infância? Então você, com esses exemplos, deixou bem claro que, claro, isso é adaptado a cada território. Você deu o exemplo do Satélite, mas a gente tem várias áreas na cidade, mas que essa questão intersetorial de você estar ali colocando, seja na saúde, na educação, em tantas outras áreas. Tiago? Eu só posso fazer uma finalização, pode que eu acho sim, que é claro. um dado que a gente trabalha sempre. A gente quer tirar as crianças das telas. As telas têm sido muito perigosas e ruins para as crianças. E eu vou usar um dado, até um dado que é para a gente chamar a atenção. Outro dia eu estava conversando com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que eles criaram um programa muito legal. E eles estavam passando um dado que um predador sexual físico, ele, se deixar ele com 40 anos, ele vai violentar de 30 a 40 pessoas. Um predador sexual na internet, ele, com 1/3 desse tempo, ele violenta 700 pessoas. Nossa. Então, quando a gente fala de tirar das telas, a gente está dando segurança para essas crianças. Quando a gente está criando espaço público, está dando segurança para as pessoas. Pronto, que você não passei Tá certo, então prazo. Já vamos pensar um dia para falar sobre essa questão das telas, que é algo bem preocupante mesmo, e que a gente percebe que, infelizmente, notícia e tudo mais. Outro dia eu fiquei estarrecida, claro que não era a primeira infância, mas era um adolescente que usou inteligência artificial para, inclusive, ele cometeu suicídio a partir de perguntas que ele fez. Quer dizer, qual é o limite, né? Exatamente. Tem limite? Como que a gente deve fazer? São coisas que nossa sociedade tem que enfrentar, né? Exatamente. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, Tiago? Eu que agradeço aos que ficaram nos ouvindo até aqui, assistindo até aqui, e a gente está à disposição também, lá no PIC, de sugestões, críticas, para que a gente possa construir. Você fica na prefeitura mesmo? Fico. A gente é uma diretoria no gabinete do prefeito, e a gente articula com todas as secretarias, autarquias e a sociedade civil também. Tá bem, então, olha, o Na Casa do Povo fica por aqui. Lembrando que você pode acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas. Entra lá na playlist do Na Casa do Povo. Você vai acompanhar todas as entrevistas que nós fazemos aqui com os parlamentares e agora nessa temporada dos ex-vereadores da Câmara Municipal de Campinas. Até um próximo Na Casa do Povo.